Pai, nessa noite de louvor, nessa noite de adoração, nessa noite, ó Deus, de gratidão, Senhor Deus, nós nos reunimos neste lugar para celebrar ao Senhor pelo dom da vida que obtivemos em Ti, Senhor. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, que na cruz do Calvário demonstrou tão grande amor por cada um de nós. Ó Pai amado, nós entregamos este culto que se inicia em Tuas santas mãos. E te pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito venha guiar, Senhor Deus, este culto. Que em cada momento, Senhor Deus, a Tua igreja, Senhor, possa sentir a Tua presença neste lugar. E que com corações cheios de gratidão, Senhor, nós possamos adorar, exaltar e bendizer o Teu santo, excelso e glorioso nome. É no Teu santo nome, ó Deus, que nós oramos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Essa canção nos faz lembrar aquilo que meditamos domingo passado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como corresponder a tão grande amor? Como demonstrar gratidão a esse Deus por tudo aquilo que Ele nos fez? E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer: ofereça o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que você possa dedicar este momento de louvor, este momento de gratidão ao Senhor como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que você possa se desligar de tudo que está lá fora e que os seus pensamentos, os seus olhos, o seu coração possa estar totalmente voltado ao Senhor e que você possa dedicar esse tempo exclusivamente a adorar e exaltar este Deus que entregou o seu Filho na cruz do Calvário por amor a você. Por isso eu convido a você a se colocar de pé e nós vamos cantar com bastante alegria essa canção: por tudo o que tens feito, por esse grande amor do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Nós agradecemos e nós adoramos ao Senhor. Tuas promessas e tu me és.
Amém. Igreja, podeis assentar. E assentados, acompanhe a leitura da palavra de Deus na primeira epístola de João, capítulo 1, do versículo 1 ao 9, que diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos em nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E delas damos testemunhos e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Que promessa maravilhosa, amados irmãos. O Senhor Jesus não só apenas nos resgatou na cruz do Calvário, mas se nós confessarmos os nossos pecados com coração contrito e verdadeiro, ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso eu convido a você, assentados como os irmãos estão, enquanto o Ministério de Louvor estará cantando um hino, esteja orando, esteja se colocando na presença de Deus, esteja confessando os seus pecados, peça ao Senhor que possa te perdoar e te purificar nesta noite.
Senhor nosso Deus, nos colocamos diante de Ti nesse momento, ó Pai, em gratidão. Gratidão pelo dia de hoje, que desde o renovar da manhã até este momento Tu tens nos medido, Tu tens nos sustentado e tens nos abençoado. Por isso nós Te louvamos, ó Deus, por tão grande misericórdia, por tão grande amor que Tu tens conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que subiu à Tua casa neste momento para louvar e exaltar o Teu santo nome. Que nós possamos, Senhor, com muita alegria, com toda a felicidade do coração, abrir nossos lábios para louvar, para orar, para bendizer com todo o nosso coração. Porque sabemos que tudo vem de Ti, Senhor, e tudo é para Ti. Também, Senhor, nesse momento queremos colocar diante de Ti as nossas fraquezas, nossos erros, nossos pecados, que nós possamos ser perdoados, ó Deus, porque a Tua misericórdia, como diz a Tua palavra, é infinita e dura para sempre. Obrigado, Deus, pela Tua igreja aqui presente, pelo conselho dessa igreja, pela diaconia, pelos líderes, pelas lideranças que aqui é constituído, e por todos aqueles que aqui estão nos visitando em Tua casa, buscando de Ti o saber, o entender e o Teu Espírito, ó Deus. Por isso nós Te louvamos, Te glorificamos, exaltamos o Teu santo nome em Cristo Jesus. Amém. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Mas se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo.
Amém. Deus é maravilhoso, um Deus fiel, não só a mim, mas a todos nós. Nós desfrutamos dessa graça, né, de estar com esse Deus que criou os céus e terra, que nos criou. Vamos ficar de pé, vamos louvar um pouco mais o nosso Deus. Irmãos, a gente vai fazer, né, um culto festivo, né? Todo culto é uma festa, né? É um louvor ao nosso Deus. A própria palavra já diz, é um culto, né? E esse culto ele tem um certo significado, né? Temos algumas lembranças, né? Nelson Edarte hoje comemorando uma data. O culto é para Deus, mas estaremos aqui louvando a Deus, não só pelo que Ele faz na nossa vida, mas pelo que Ele fez na vida desse casal durante tantos anos também. Estava fazendo as contas aqui e Nelson e Darcy começaram o seu ministério no ano que eu nasci. Eu fiz 50, eles estão fazendo 50 anos de ministério, pensa bem, né? Deus seja louvado, né? E pensando nisso, eu peguei algumas músicas do passado. Eu sempre pego músicas do passado, né? Mas hoje eu peguei mais do que o normal. E eu até brinquei com o pessoal do louvor aqui. A referência é o Templo de Madeira. Eu lembro bem dessas canções do Templo de Madeira. Já estamos aqui há tantos anos, eu não faço ideia de quantos anos estamos aqui nesse tempo. Já faz muito tempo. Mas nós vamos relembrar algumas canções. Eu lembro que quando eu cantava as canções ali, eu já fiz esse comentário aqui na igreja, minha mão ficava vermelha, de tanto bater palma. Eu era ainda um adolescente, uma criança, e eu adorava aquele momento, batendo palma. Depois eu olhava para minha mão vermelha e ficava orgulhoso, dizendo, bati com toda a minha força. Nós vamos fazer isso, meus irmãos. Essas canções, elas falam de coisas que nem sempre são o tempo todo na nossa vida. Porque às vezes a gente está em luta, né? Não é todo dia que a gente está num dia maravilhoso. Mas a palavra ela fala o quê, né? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que é em tudo dai graças, tanto na hora boa quanto na hora ruim. Então o nosso coração ele deve o quê? Transbordar de amor o tempo todo. E nós vamos cantar profetizando. Tanto essa quanto a próxima canção, e assim por diante. Eu não vou mais parar. Falei bastante agora, mas não vou falar depois. A gente vai fazer uma depois da outra. Os irmãos vêm comigo, vou puxando aqui. O Marcelo também vai nos ajudar hoje ali. Importei um baterista hoje para ajudar a gente ali nesses ritmos um pouco mais rápidos. E vai ser bênção. E a última coisa que eu queria dizer é que você que tem seu dízimo e sua oferta, aproveite esse momento das músicas, né, mais rapidinhas, pode trazer à frente, fique à vontade para trazer seu dízimo e a sua oferta. Meu coração Meu Deus, amor.
em ti, aleluia. Tão certo como aqui respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e posso ouvir. Esse está em nós, aleluia.
Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em ti eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás o céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que tu estás, e um dia voltarás o céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Continua. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Deus, tu és a nossa luz, Senhor, aquele que nos guia, Pai, para a frente, Pai, a caminhar contigo, buscando, Senhor, não a nossa perfeição, Senhor, mas a tua, Senhor. Até aquele dia, Senhor, que tu um dia voltará para buscar a tua igreja, Senhor. E assim estaremos contigo. Pai, obrigado, Senhor, por esses cânticos, Pai, inspirados, Pai, por ti, através do teu Espírito Santo, escritos, Pai, para a honra e glória do teu nome. Aceita, Senhor, esse louvor, recebe, Senhor, esse momento, Pai, os nossos dízimos, as nossas ofertas, Pai, em nome de Jesus que te entregamos esse momento. Amém, Senhor. Amém. Amém, irmãos. A igreja poder sentar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Que maravilhoso é ter a certeza no coração que o dia que o Senhor vir em resplendor e glória, nós iremos ouvir: vinde benditos do meu Pai, entrai para o gozo eterno. Essa paz ninguém pode tirar do seu coração. Viva essa alegria, viva essa paz maravilhosa de poder ter um dia saber que habitará com o Senhor por toda a eternidade. Amém? Quero convidar a Giovana e a Rebeca, que estarão fazendo uma participação especial. Enquanto a Giovana e a Rebeca chegam aqui até frente, queria trazer alguns avisos rapidamente à igreja. Próxima terça-feira nós temos nossos grupos pequenos, né? E na quinta-feira, essa semana, de maneira excepcional, não haverá reunião de oração. Então, quinta-feira não haverá reunião de oração. E eu gostaria já de que os irmãos gravassem em suas agendas, dia 19
de outubro, nós teremos um trabalho especial aqui na igreja. Será o Dia da Família, segunda IPI. Teremos um culto matutino às 10 horas da manhã. Será um momento de nós estarmos em comunhão com famílias na fé, celebrando a Deus, né, louvando ao Senhor. Nós teremos almoço aqui na igreja, nós teremos alguns brinquedos para as crianças. Então, grave essa data na sua agenda. Você tem um compromisso no dia 19 de outubro, de estar aqui às 10 horas da manhã, celebrando a Deus por esse dia, que nós intitulamos Dia da Família da Segunda IPI. Amém? Deu certo? Paz do Senhor, irmãos. Amém. As netinhas da Mestre Nelson prepararam uma música para cantar agora. Na verdade, é a Alice e a Rebeca que vão cantar. Então, vamos lá? Bem-vindo? Sim. Jesus me olha com tanto carinho, sinto seu amor pertinho de mim. Quando eu sorrio, fico sozinho, sei que ele está aqui. O amor de Jesus é tão lindo assim. Ele me abraça e cuida de mim. Com ele meu coração pode sonhar. Em toda tristeza vai embora no ar. Ele ensina a perdoar e ajudar, a ser amigo de verdade. Com Jesus no coração, posso quebrar e viver cheio de coragem. O amor de Jesus é tão lindo assim. Ele me abraça e cuida de mim. Com ele meu coração pode sonhar. E toda tristeza vai embora no ar. O amor de Jesus é tão lindo assim. Ele me abraça e cuida de mim. Com ele meu coração pode sonhar. Que toda tristeza vai embora no ar. Como ela disse, foi lindo, né? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino do céu. Louvado seja do céu. Quero convidar aqui à frente o reverendo Euclides para trazer a mensagem do Senhor aos nossos corações. A melhor parte vocês não ouviram ela falar ali na frente. Foi lindo. Foi lindo. Graça e paz, queridos. Que bom estarmos juntos mais uma vez.
que Deus possa trazer bênção sobre as nossas vidas e que estes momentos realmente sejam momentos de edificação para as nossas vidas. Hoje, um culto todo especial e eu estou me sentindo assim muito privilegiado de poder estar aqui. E eu não sei, mas eu acho que o presbítero Nelson e a diaconisa Darcy deveriam estar sentados aqui no primeiro banco. Eu gostaria que estivessem, se não for difícil. Até porque a mensagem desta noite, ela estará sendo uma mensagem de gratidão a Deus pela vida desses nossos irmãos. E quando eu recebi o convite para estar aqui hoje, o presbítero Nelson já tinha me convidado há algum tempo atrás. Ele disse: coloca lá na sua agenda, né, que eu vou fazer 50 anos de presbiterato e estou convidando o senhor para estar presente. Mas eu não sabia que esse estar presente era para pregar, né? Então eu estou me sentindo assim muito privilegiado de estar aqui. Agradeço ao conselho, a confiança e ao casal também pelo privilégio de poder participar desse momento. A igreja, mais uma vez, vai me ouvir. Vamos curvar as nossas cabeças? Pai, te damos graças pela bênção de mais este momento em que nos reunimos como igreja, como teus filhos, aqueles a quem tu redimistes com teu próprio sangue. E queremos pedir, Pai, que através da ação do teu Espírito Santo, esses momentos sejam momentos de edificação para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, irmãs, é uma alegria muito grande e é um profundo respeito que nós nos reunimos aqui nesta noite hoje. Nós nos reunimos porque este é um dia histórico para a vida da igreja. E eu vou me dirigir quase que diretamente ao presbítero Nelson e a Darcy, né, durante a mensagem, porque eu preparei essa mensagem como gratidão a Deus pela vida do casal. E são 50 anos de ministério presbiterial e diaconal, que é exercido por estes nossos irmãos. Este jubileu não é apenas uma celebração de um homem e de uma mulher, mas é o testemunho vivo da fidelidade de Deus. Deus é fiel em todo o seu proceder. Em um mundo em que as pessoas são tão volúveis, as pessoas mudam de opinião a todo instante, quebram seus compromissos, não assumem aquilo que era para assumir, ou quando assumem, ficam pelo caminho e fazem da sua caminhada apenas como passageiros nesta vida. E quando nós chegamos ao momento como este, nós podemos ver que não são apenas 50 anos de um cargo exercido dentro de uma comunidade, mas são 50 anos de um fiel testemunho de vida sustentado poderosamente pela graça e pela mão do Senhor. E eu quero usar um texto como base para a meditação desta noite, querido casal. O texto que está em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6. O apóstolo, ao escrever esta carta, ele fala desta maneira:
Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Geralmente, num momento como este, a gente usa o texto, né? Combati o bom combate, guardei a fé, né? Estou já pronto, acabei, terminei, chega, chega, já estou no fim. Mas eu quero pegar as palavras de Paulo para dizer algumas coisas para a igreja e para os irmãos nesta noite. Onde está a base de tudo? Isso que nós estamos vivendo aqui hoje. Onde está a base? Paulo está dizendo: aquele que começou a boa obra. Nenhum ministério de sucesso é fruto apenas do esforço humano. Nenhum ministério, não estou falando de carreira, eu estou falando de ministério. Nenhum ministério de sucesso é fruto de esforço humano. 50 anos de ministério de um servo, de uma serva, é fundamental para que nós reconheçamos que a história não começou com eles, mas a história começou com Deus. Aquele que começou. Eles não chegaram aqui há 50 anos atrás, Nelson com 28 anos, a Darcy com 27, eles não chegaram diante da assembleia da igreja e disseram assim: olha, nós estamos aqui hoje porque nós queremos ser presbítero e diaconisa. Não foi isto. Deus começou a obra na vida destes irmãos. Por quê? Porque a vocação no reino de Deus é algo divino. Vocação e ministério na igreja de Cristo não é coisa de homens, mas é divino. E eu gosto muito do texto de João 15,16, quando Jesus está dizendo para os seus discípulos: não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Deus, em sua soberania, escolheu esses irmãos para um ministério. E ao escolhê-los, Deus plantou no coração deles o desejo de trabalhar, de servir e de cuidar do rebanho de Cristo. O presbítero não é alguém, ou a diaconisa, que auto se determina, mas alguém que o Espírito Santo constitui para uma obra. Por isso, quando a igreja estava passando por problemas, por dificuldades, a Bíblia nos diz lá em Atos que o Espírito mandou que separassem alguns homens para que eles fossem recebidos e que sobre eles repousassem o Espírito Santo de Deus para o exercício de uma missão específica dentro da igreja. E desde o Antigo Testamento, nós olhamos os homens profetas, aqueles que foram separados para conduzir o povo de Deus, todos eles foram escolhidos pelo Senhor. E aqueles que autos se intitularam como reis, como soberanos, como profetas, se você pegar a história do Antigo Testamento, você vai ver qual foi o fim deles. Mas aquele a quem Deus escolheu, ele também selou. Ele sela com seu Espírito, e nós recebemos a marca para exercermos esta função. Na nossa igreja presbiteriana independente, não basta apenas a pessoa ser votada para ocupar um cargo na igreja. Depois que ela é votada, há uma pergunta que faz parte. Os irmãos aceitam exercer este cargo? Não foi isso? E qual foi a resposta de vocês? Sim. A resposta foi sim. Esses irmãos responderam ao chamado. Disseram sim. E como todo o começo,
Quando a gente começa uma jornada a exercer uma atividade, nós criamos muitas esperanças. Parece que vem assim, né? E muitas ideias vêm à nossa cabeça e a gente acha que tudo vai ser um mar de rosas. Mas também deve vir ao nosso coração, e como veio ao coração dos irmãos, muitos temores. Muitos temores. E agora? O que fazer? Vou fazer uma brincadeirinha aqui, não me levem a mal. Na época que eles foram eleitos, a igreja era formada só pela família deles. Era fácil ser eleito, né? Mas eles entenderam e ficaram, certamente a época que eles foram eleitos, eu tinha 20 anos de idade. Tinha 20 anos de idade. O Júnior estava nascendo. Júnior? Eu já tinha 20. Mas eu já conhecia o casal, porque eu já tinha vindo aqui algumas vezes. Né, Daça? Já falei aqui para os irmãos dos encontros de mulheres que tinham aqui na Bupeva, antigamente, família Santulim, família Santana, e a gente vinha para cá, né? E participava dos encontros junto com eles. Então, naquela época eu já conhecia o casal. Então, eu já os conheço há muitos anos. Há muitos anos. E eu sei que esses 50 anos após o sim, o coração deles se dispôs a exercer o ministério, não para eles, mas para o Senhor. Para o Senhor. Por quê? Porque tinha uma jornada pela frente, uma jornada na qual havia alguém que os estava sustentando. Aquele que começou a boa obra. Era aquele que também haveria de ajudá-los. Eles estavam sucedendo ou iniciando uma caminhada, assim como o texto nos fala a respeito de Josué, que quando Josué assume, Deus diz assim para ele: como fui com Moisés, assim também serei contigo. E lá no versículo 9 do capítulo 1, tão somente ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Por quê? Porque assim como fui com Moisés, também serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Querem promessa melhor do que esta? Querem promessa melhor do que o dia em que você entende o projeto de Deus para a sua vida e você diz sim? Você ouve o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração dizendo: não te deixarei nem te desampararei, estarei contigo todos os dias. E queridos, é isso que nos sustenta na caminhada da fé, é isso que nos sustenta na nossa vida cristã, é isso que nos sustenta no nosso dia a dia, em meio a tantas dificuldades, em tantos problemas, em tantos temores. O que nos sustenta é nós temos esta garantia e esta promessa de Deus, quando Ele diz: estarei contigo todos os dias. 50 anos se passaram. Faça uma pergunta: em algum momento vocês se sentiram desamparados? Com certeza não. Deus esteve presente. E esta jornada, Deus queria completar. Ele começa, estou plenamente certo, que aquele que começou esta obra em vocês. Esse ministério que vocês exerceram durante esses 50 anos, não foi um ministério que eu deveria ter exercido. Não era um ministério para qualquer outro de nós estivéssemos exercendo. A obra que vocês executaram, Deus começou em vocês. É isso que Paulo está dizendo. A obra que Ele começou em vós. E esses 50 anos de diaconato, presbiterato, eles não foram vividos no isolamento, mas no contexto de uma comunidade de fé.
presbítero Nelson, diaconisa Darcy, quando eles foram eleitos, eles não disseram assim, bem, olharam um para o outro, agora nós somos presbíteros e diáconos da igreja. E foram para casa. Agora nós temos um título. Agora nós fomos reconhecidos pela comunidade e ficaram no isolamento como se nada mais precisasse ser feito. Pelo contrário, o ministério que Deus colocou nas mãos desses servos foi para eles exercerem no contexto da comunidade de fé, no meio da igreja que aqui está. Nós somos a comunidade de fé, onde Deus nos coloca para ministérios específicos. Nem todos são presbíteros, diz o texto bíblico, nem todos são diáconos, nem todos são profetas ou operadores de milagres. Deus dá a cada um segundo o seu propósito, segundo o seu coração. Não adianta eu querer ter o cargo do outro irmão, porque o cargo do outro irmão tem que ser exercido por ele. Imagina se todos fossem presbíteros, diz o texto bíblico, se todos fossem profetas, todos operadores de milagres, onde estariam os demais? As demais funções, os demais ministérios da igreja, com quem ficaria? Por isso é que Deus reparte a cada um segundo o propósito do seu coração. E a obra que Deus começou em vocês é uma obra para amar e servir o povo de Deus. É para isso que nós somos chamados. É para isso que Deus nos chama, que Deus nos escolhe, que Deus nos separa, para servi-lo em amor no meio do povo de Deus. Se não for por amor, se você exerce algum cargo na igreja por obrigação, procure o conselho da igreja hoje mesmo e diga, olha, estou fora. Porque o que nós temos que fazer para o Senhor tem que ser com amor, com dedicação. Quantas vidas, presbítero Nelson, diaconisa, quantas vidas foram tocadas através do ministério de vocês, nesses 50 anos? Quantas famílias vocês tiveram a oportunidade de visitar e consolá-las através da oração de uma palavra? Quantos jovens foram orientados, instruídos? O ofício de presbítero e de diácono não é outro senão nutrir e servir o povo de Deus, proteger e, por que não, pastorear o rebanho de Cristo. Essa é a função, esse é o ministério. A gente está na igreja e sonha, né? Um dia eu quero ser presbítero. Ontem eu ainda brincava, eu estava lá em Jaraguá ontem à noite, eu ainda brincava com um jovem que foi eleito agora presbítero, o Jefferson, esposo da Amanda. E jantamos, depois colocaram as sobremesas lá na mesa, e ela levantou e foi lá e se serviu em primeiro lugar, a Amanda. Aí alguém disse assim, mas já pode se servir? O Jeff falou que eu podia me servir. Eu disse, agora ele é presbítero. E quando o presbítero fala, todo mundo obedece. Então, ela foi a primeira, ele disse que podia, né? E às vezes nós pensamos assim, eu sou presbítero, agora eu mando na igreja. Uma eleição de presbítero, quando eu ainda estava à frente de uma das igrejas, chamei os presbíteros à frente, um domingo à noite, para a posse, e eu fui assim muito incisivo, e eu disse, nesta noite, eu não estou dando a nenhum de vocês o título de posse sobre esta comunidade. Vocês estão aqui como ajudadores, como pastores juntamente com o pastor. Ninguém aqui é dono da igreja. Eu fui assim muito... Porque tem gente que diz assim, os pastores acabam com a igreja. Já ouvi isso algumas vezes.
Tem muito pastor que sai de seminário e acaba com a igreja. E quantos conselhos acabam com os pastores? Porque não tem este amor pela comunidade e acham que sou presbítero, eu posso mandar e desmandar. Porque agora eu sou presbítero. A função do presbítero ela é administrativa, de cooperador, junto com o pastor da igreja, junto com os demais presbíteros, para a manutenção da ordem e da boa administração da comunidade. E a função diaconal é atender às necessidades do rebanho. Está sempre pronta. O diácono tem que estar sempre pronto a atender às necessidades do rebanho, a ter um olhar muito clínico, vamos dizer assim, né? O texto bíblico diz assim: há alguém entre vós passando por necessidade? Quem que vai socorrer? O Ministério de Assistência Social da Igreja. Ministério de Assistência Social da Igreja. Então a diaconia tem esta função de atender aos necessitados, aqueles que vêm à igreja necessitando ou passando por alguma dificuldade. E juntamente com os presbíteros, formam os oficiais da igreja que têm a responsabilidade de administrar e cuidar do rebanho juntamente com os pastores. Então, é uma engrenagem, é uma equipe. Por que nós casamos? Eu sei que o encontro não é de casais, né? Mas deixa eu fazer essa pergunta. Por que nós casamos? Você conhece a música que diz assim: ninguém é feliz sozinho? Nós casamos porque nós não somos felizes sozinhos. Nós precisamos fazer alguém feliz juntamente conosco. E alguém precisa nos ajudar a sermos também felizes. Ninguém é feliz sozinho. Então, a igreja é uma comunidade de amor, onde juntos, e o texto nós lemos, nós nos amamos uns aos outros. Nos amamos uns aos outros. O presbítero Cleito, domingo passado, pregou sobre João 3,16. Porque Deus amou ao mundo, né? Aí você vai lá em 1 João, no texto que ele leu hoje, em 1 João 3,16, você sabe o que diz? Você sabe o que diz João 3,16. Assim como Deus vos amou, Jesus vos amou em Cristo, e deu a sua vida por vós, vocês também devem dar as suas vidas uns pelos outros. Ou seja, se lá Deus está falando para nós dar, é que Ele deu seu Filho para morrer por nós, em 1 João 3,16, diz que nós temos que também dar a nossa vida pelos irmãos. E assim é o nosso ministério. Ministério diaconal, ministério do presbítero, o rebanho está aí para ser pastoreado. São muitos desafios. Só que esses desafios, eles só vão ser vencidos e só vão ser completados com perseverança. A jornada não foi sem lutas. Foram muitas lutas, né, presbítero Nelson? E a gente acompanha o presbitério já há mais de 50 anos. E eu sei as histórias desse presbitério, cada uma delas, cada fase que nós passamos e passamos juntos, muitas delas. Quando eles estavam sendo eleitos na década de 70, nós passamos por uma crise grande, né? No presbitério. A crise grande, mas foi uma luta. Houveram provações, dúvidas, adversidades. Você já não teve? Será que é isso mesmo que eu tenho que fazer? Será que é aqui que eu tenho que estar? E pensou em deixar tudo para lá? Quantas vezes isso acontece? Mas nós temos que ser perseverantes naquilo que Deus coloca nas nossas mãos. A fidelidade ao longo do caminho é nós entendermos o Deus da promessa, o Deus que é fiel, o Deus que está conosco todos os dias. E nós vamos crescendo,
O texto diz, ele começou e ele quer que você cresça, que nós cresçamos. E esse crescer, ele vai ser feito através do tempo, com a experiência, com a ação do Espírito Santo, através da graça que se manifesta sobre as nossas vidas. Essa graça que infunde em nós essa disposição, esse amor, esse compromisso e este sim que nos leva sempre em frente. 50 anos de ministério são como o vinho. Viu, presbítero e diaconisa? São como o vinho. Por quê? Porque o vinho, quanto mais velho, melhor o sabor. Mais encorpado ele fica, mais forte ele fica. Então, 50 anos já amadureceu bastante. Vinho bom, que a gente vai lá na adega e vai buscar, né, presbítero Cleiton? Quando chega aquela visita importante, vai lá na adega, né, Gilson? E traz aquele vinho antigo. Essa é a visita especial. 50 anos é assim. Experiência, vida, dor, provação, mas acima de tudo, a vitória que vem em nome de Jesus. Aquele que começou a boa obra, ele vai completá-la. Por quê? Porque há a esperança de que o servo de Deus, o ministro, aquele que é escolhido por Deus, ele não vive apenas de lembranças. O texto está dizendo que ele vai completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Se você observar aí na sua Bíblia, pelo menos na minha, quando está escrito a palavra dia, letra maiúscula, porque não é o nosso dia, é o dia de Cristo. É o dia que nós não podemos mensurar, é o dia que nós não podemos imaginar, é o dia que nós não podemos pensar, ou até mesmo agendar. É o dia de Cristo. E o texto está dizendo que ele vai completar. Porque o servo de Deus é aquele que não vive pensando naquilo que passou. Se nós formos pensar só no passado, a gente está sempre ansioso, preocupado, achando que alguma coisa atrás de nós, que está vindo atrás de nós, pode... Não é assim com o retrovisor do carro? A gente está dirigindo, mas de vez em quando a gente dá uma olhadinha no retrovisor, né? Para ver o que está atrás de nós. Mas nós não ficamos olhando no retrovisor, porque se nós ficarmos olhando no retrovisor, a gente não vê o que está à frente. E é para frente. O apóstolo Paulo diz: eu prossigo. Nós não vamos ficar apenas pensando aqui, nesse momento. A glória por vir é a certeza que Deus completará a obra. E esta é a maior motivação que nós temos para continuar. Para continuar. Não pensem que completaram 50 anos, agora vocês... Vou brincar mais uma vez com o hino. Vou ficar eternamente deitado em berço esplêndido. Não é isso não. Ainda tem muita coisa pela frente. Deus ainda não completou a obra. No reino de Deus não existe aposentadoria. Enquanto houver fôlego, nós vamos trabalhar. Quem sabe não como pastor, não como presbítero, não como diaconisa, mas Deus tem alguma coisa que você possa continuar fazendo no reino. Alguma coisa. É aquela pessoa que vai ligar para você constantemente. Você vai fazer um ministério por telefone. Ó, presbítero, eu estou com um problema, assim. Ó, pastor, eu estou passando por essa dificuldade. O pastor já aposentou faz tempo, né? Já cruzou o cabo da Boa Esperança, já está lá. Mas ele continua, porque o ministério dele não cessa. É até o dia
de Cristo Jesus. É Ele que vai completar a obra em nós. E a recompensa dessa fidelidade, desse entender o projeto de Deus nas nossas vidas, o apóstolo Pedro nos lembra da recompensa que está reservada para nós, presbíteros, diáconos, para aqueles que exercem o ministério dentro da igreja. Lá em Pedro, primeira carta, capítulo 5, versículo 4, diz assim: e quando o sumo pastor se manifestar, o dia de Cristo Jesus, vocês receberão a imperecível coroa da glória. E eu vou completar com o texto de Paulo, a qual o Senhor, reto juiz, dará não somente a mim, não somente a vocês, mas a todos quantos amam a sua vida. Juntando aqui os dois textos, né? E eu quero concluir. Já falei bastante, mais do que deveria. Mas, queridos, é uma alegria muito grande saber que nós temos hoje um presbítero, uma presbítera, uma diaconisa, que durante 50 anos tem estado à disposição de Deus. Tem colocado as suas vidas à disposição de Deus, em fidelidade, para o serviço. Quanto vocês ganharam da igreja até hoje por prestar esse serviço? O presidente Nelson está rindo, né? Porque nenhum de nós que exercemos cargos da igreja, né, não tem lá um salário designado, né? Não tem. É por amor, é fidelidade, é serviço. E nós agradecemos muito, e esse é o motivo deste culto, agradecemos a Deus pela vida de vocês, pela dedicação de vocês, pelo exemplo de vocês, pelo amor de vocês por esta comunidade. Deus vai continuar honrando a vida dos irmãos. Que a vida que Ele tem dado a vocês continue a ser um farol de fé, de perseverança para todos aqueles que estão à sua volta. E que a certeza que vocês têm no coração de vocês seja esta: Deus vai completar a obra. Parabéns, presbítero Nelson, parabéns, diaconisa, por meio século a serviço do Rei. E a Deus toda a glória, porque tudo Ele fez, tudo Ele está fazendo, e muito Ele ainda fará. Amém. Que Deus abençoe. Reverenda, a palavra agora é sua. Agora quem manda na igreja. Graças e paz a todos, uma alegria estarmos aqui nesta noite para celebrarmos a Deus pela vida da nossa irmã diaconisa Darcy, também nosso irmão Nelson. Pastor Euclides comentou que já há 50 anos, né, ele o conhece, e desde os 20, né, ele esteve por aqui, e eu estou há 21 anos caminhando do lado destes irmãos queridos. Louvo a Deus pela vida de vocês, por tudo que vocês são nas nossas vidas, na comunidade de fé, pela maneira como vocês servem, com dedicação e amor à obra do Senhor. É emocionante nós estarmos aqui olhando para esses exemplos vivos de amor e serviço a Deus, porque nós sabemos que muitas são as lutas, as dificuldades,
mas o Senhor, Ele nos conduz em todas as coisas. E eu não poderia deixar também de fazer uma breve homenagem em nome de toda a igreja. Eu creio que as palavras que eu estarei expressando, elas refletem o carinho de cada um dos irmãos que aqui estão nessa noite. E elas refletem também o amor desta igreja e desta comunidade pela vida de vocês. Gostaria de começar com o Salmo 103, verso 1 e verso 2, que diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios. Presbítero Nelson e diaconisa Darcy, querida igreja, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, nós estamos reunidos aqui nesta noite para celebrar um marco muito precioso na vida da nossa comunidade, porque essa celebração não é apenas na vida dos nossos irmãos, mas ela passa a ser uma celebração comunitária. São 50 anos de serviço fiel do nosso amado presbítero Nelson e da nossa amada diaconisa Darcy. 5 décadas de ministério, de entrega, de amor à igreja, de zelo pela casa do Senhor e de testemunho fiel ao Evangelho. Hoje nós levantamos como segundo IPI de Joinville nossas vozes em gratidão, reconhecendo que tudo isso é fruto da graça e da fidelidade de Deus. Ser presbítero e ser diaconisa é mais que uma função, como nós já ouvimos nessa noite, mas é um chamado santo, uma vocação que nasce no coração de Deus e se manifesta no serviço humilde e perseverante do povo do Senhor. E ao olharmos para a caminhada do presbítero Nelson e da diaconisa Darcy, vemos um casal que disse sim ao chamado de Deus e permaneceu firme, servindo com alegria e constância ao longo de meio século. Presbítero Nelson, com sabedoria, com amor, com firmeza, tem sido coluna desta igreja. Conselheiro fiel, servo dedicado, um homem de oração e exemplo de integridade. A diaconisa Darcy, com o seu coração generoso e mãos estendidas, tem sido instrumento de consolo, de cuidado, serviço, acompanhando famílias, acolhendo pessoas e de uma forma muito especial, ensinando às nossas crianças a palavra do Senhor. Servindo também à mesa do Senhor e amando a igreja com ternura e com devoção. Eles servem lado a lado, com o mesmo espírito de fé e de amor, enfrentando desafios e celebrando vitórias, sempre com os olhos fixos em Cristo, o supremo pastor e diácono por excelência. A palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 5, verso 2 a 4, nos diz: pastoreai o rebanho de Deus que está entre vós, não por constrangimento, mas voluntariamente, como Deus quer, não por ganância, mas de boa vontade, tornando-vos modelos do rebanho. E quando se manifestar o Supremo Pastor, recebereis a coroa da glória que jamais se desvanecerá. Essas palavras se cumprem na vida deste casal fiel. Eles serviram e eles servem com boa vontade, não buscando honra para si, mas para o Senhor. E hoje nós, como igreja, vemos as suas vidas um modelo de fé, um modelo de amor e um modelo de perseverança. Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, verso 58, também vai afirmar: portanto, meus irmãos, sede firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E nada daquilo que vocês fizeram durante esses 50 anos foi em vão. Cada visita, cada oração, cada conselho, cada aula dada,
Cada gesto de amor foi semente plantada e regada pelo Espírito Santo de Deus. O salmista, no Salmo 92, ele diz: na velhice ainda darão frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto. E nós temos essa certeza, vocês continuam frutificando. Mesmo depois de tantos anos, o testemunho de vocês inspira gerações e glorifica o nome do Senhor. E por isso, meus irmãos Nelson e minha irmã Darcy, a nossa igreja hoje, nesta noite, ela se curva em gratidão diante de Deus pela vida de vocês. Vocês ajudaram a escrever a história desta comunidade com amor, oração, serviço e fidelidade. Quantas decisões sábias, quantas lágrimas derramadas em intercessão, quantas mãos estendidas àqueles que necessitavam, àqueles que precisavam. Vocês foram instrumentos de Deus para edificar o corpo de Cristo. E nós, que fazemos parte dessa comunidade, somos também fruto do ministério de vocês. E hoje nós queremos dizer com todo o nosso carinho, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor pela vida e pelo ministério de vocês. Obrigado por servirem ao Senhor com alegria. Obrigado por serem para nós exemplos de fé, exemplos de constância, por amarem esta igreja como parte da sua própria família. Vocês são testemunhas vivas de que vale a pena servir ao Senhor, e nós louvamos a Deus por isso. Meus irmãos, e eu falo isso sempre ao Nelson, este jubileu não é um ponto final, mas é um marco de gratidão e renovação. Hoje nós não estamos aqui para dar o título de emerência, nós estamos aqui para celebrar a Deus pelo teu serviço e pela obra das tuas mãos, que certamente continuará sendo bênção na vida desta igreja. E o mesmo Deus que os chamou e sustentou até aqui, continuará guiando e abençoando vocês. Que o Senhor lhes conceda muitos anos de vida frutífera, muitos anos de saúde, muitos anos de alegrias, muitos anos de paz no coração, e que cada novo dia seja uma oportunidade para continuar servindo e inspirando a vida de todos nós. Que a bênção do Senhor seja abundante e constante sobre a vida de vocês dois. Eu vou chamar o conselho para vir até a frente. Nós estaremos fazendo uma pequena homenagem e dando uma pequena lembrança para os nossos irmãos deste momento, deste dia, deste culto de gratidão à vida de vocês. Eu gostaria de chamar o Nelson e a Darcy também para virem até a frente. Queridos, nós estamos encerrando esse momento com os nossos corações agradecidos pela fidelidade de Deus à vida dos nossos irmãos,
e também por tudo que eles são nas nossas vidas. Eu convido você a se colocar em pé, a estender as suas mãos aos nossos irmãos, pedindo que a graça do Senhor continue abundante sobre este lar, sobre esta família, e que constantemente o Deus que é fiel, aquele que começou a boa obra, Ele complete esta obra até aquele dia. Amém? Vamos orar. Pai, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome. Te exaltamos, ó Deus, pela vida destes queridos irmãos, por estes 50 anos, ó Pai, de amor, de dedicação, de zelo e serviço na Tua casa, no Teu reino, ó Pai, inspirando vidas, Senhor, a viver conforme os Teus preceitos e a Tua vontade. Que cada semente por eles plantada neste decorrer de 50 anos, ó Pai, possa frutificar para a glória e para o louvor do Teu santo nome. Que ao olharmos, ó Deus, para os Teus servos, eles possam ser para nós fonte de toda a inspiração, para que também como igreja continuemos perseverantes em toda a boa obra, para que através das nossas vidas, aqui neste lugar, o Teu nome seja exaltado e glorificado. Muito obrigado, ó Pai, por tudo aquilo que Tu tens realizado, e na certeza de que Tu ainda hás de realizar, nós Te somos gratos pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade, ó Pai, e pela graça de sermos chamados de Teus filhos e vocacionados para a Tua obra, Senhor. Muito obrigado porque um dia Tu nos chamou, um dia Tu nos escolheu para fazer parte do Teu reino, para que através das nossas vidas, as boas novas do Teu evangelho pudessem ser anunciadas e assim pudéssemos ser instrumentos nas Tuas mãos, como Teus servos têm sido até aqui. Continue dando a eles saúde, Senhor. Continue dando a eles alegria, ó Pai. Continue manifestando constante graça sobre a vida dos Teus filhos, para que eles continuem firmes e abundantes na obra do Senhor. Nós oramos Te agradecendo por tudo, por cada momento neste culto de louvor e adoração ao Teu santo nome. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Igreja do Senhor Jesus, recebei a bênção, que o amor de Deus nos una, que a alegria de Deus nos inspire, que a coragem de Deus nos sustente e que a paz de Deus nos envolva. Que a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo repouse sobre esta igreja e toda a igreja de Cristo espalhada na face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.
eu canto pelo que fez por mim. Quem traz a ordem em meio ao caos, quem faz do órfão um filho e filha, é o Rei da Glória, é o Rei da Glória, é quem governa com a justiça, és como um sol, tua face brilha, é o Rei da Glória, o grande Rei dos Reis. Maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Rei que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, santo, 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 maravilhosa graça, amor que não tem fim, tomou o meu lugar, a minha cruz levou e deu a sua vida para me libertar. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim.